Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão, amados? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Olha nós aqui de novo, nessa manhã, trazendo mais um assunto muito interessante, bastante interessante mesmo. Talvez você já ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir falar agora. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que fala sobre Illuminati. Já ouviu falar sobre o Illuminati? Não ouviu falar? Então, se você não ouviu falar, fica aqui até o final, que você vai se surpreender com 12 curiosidades sobre uma sociedade, tá, secreta mais fascinante na história. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 12 curiosidades, tá, sobre os Illuminati, tá bom? Então, não sai daqui, assiste o vídeo até o final, mas não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, tá certo? E vamos juntos atingir a meta de 1.001 inscritos. Eu conto com a sua ajuda, porque você pode pedir um amigo, uma amiga para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. E pedir para aquela pessoa no seu grupo de WhatsApp, diz assim, mano, se inscreve nesse canal, ajuda esse pastor a atingir a meta de 1.001 inscritos. Não custa nada, é de graça. E você estará me ajudando a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E vamos dizer assim, dizer como algumas seitas funcionam, tá? Nós temos muitos vídeos bons no canal, então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, comentário, me ajuda, tá? Me ajuda a atingir essa meta de 1.000 inscritos, você que está chegando agora, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Illuminati, 12 curiosidades, tá certo? Sobre esta sociedade secreta, tá bom? E mais fascinante da história, então você fica até o final, tá bom? Veja bem, a morte de um ex, vamos dizer assim, pioneiro do combate, vamos dizer assim, cadê? Desculpa. Os Illuminati, isso aqui era um assunto que eu ia trazer, mas vou deixar para o próximo, tá bom? Mas veja bem, o Illuminati é um nome, tá? Dado tanto a uma sociedade real, tá? E real formada há mais de 245 anos, quando há uma sociedade fictícia. A versão fictícia até hoje alimenta a teoria da conspiração, incluindo alegações de que se trataria de uma organização global, secreta e misteriosa, cuja intenção seria e será, ou não, de dominar o mundo. Então, supostamente, eles estariam por trás de algumas das maiores revoluções e assassinatos da história. Mas quem realmente era ou é os Illuminati? Se você não viu falar, não fique até o final, tá? Para você entender essas 12 curiosidades, tá? Dos Illuminati, tá bom? Segundo algumas teorias, diz que eles vão controlar o planeta, ou já estão controlando o planeta, tá certo? Então, quem era realmente os Illuminati no início original da coisa? A ordem dos Illuminati, o Illuminati, foi uma sociedade secreta formada na Baviera, tá? Hoje, que é a parte da Alemanha, tá certo? Contemporânea. Então, que existiu em 1776 a 1785, tá certo? Seus membros originalmente se referiam a si próprios como perfectibilista, tá certo? Então, é um grupo que foi inspirado pelos ideais do iluminismo, tá certo? E fundado pelo professor de direito canônico Adam, tá certo? Em 1748 a 1830. Ele queria promover a educação de razão e filantropia, tá certo? E se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade. Então, Adam buscava mudar a forma como os estados eram governados na Europa, removendo a influência da religião no governo e dando ao povo uma nova fonte de iluminação ou esclarecimento. Realmente, naquela época, realmente o estado ele era muito governado pela religião, né? Os religiosos, principalmente a era papal, tinha muito poder, tá? Naquela época. Então,
Acreditava-se que a primeira reunião dos Illuminati na Baviera ocorreu em uma floresta perto de Ingolstadt, em 1º de maio de 1776. Lá, 5 homens estabeleceram as regras que originariam a ordem secreta. Com o passar do tempo, o objetivo do grupo se concentraram em influenciar decisões políticas e mudar a instituição como a monarquia e a igreja. Como eu disse a vocês, a igreja ela tinha muito poder na época em termos de governância. Então, alguns membros dos Illuminati se juntaram aos quem? Aos maçons. Porque os maçons, irmão, com isso recrutou novos membros. Naquela época existia o quê? Os Illuminati, o maçom e a Rosa Cruz também estava envolvido nessa teoria, né? Segundo ponto, qual é a relação entre os Illuminati e os maçons? Qual é a relação dos dois? Então, os maçons são uma ordem que desenvolveu a partir de agremiações de construtores da Catedral da Idade Média. Em alguns países, né, especialmente nos Estados Unidos, existe uma certa paranoia histórica sobre os maçons. Em 1828, um movimento político conhecido como Partido Antimaçônico foi estabelecido com o único objetivo de combater essa ordem. Como os Illuminati recrutaram originalmente os maçons, os dois grupos costumam ser confundidos um com o outro. Você sabia que Brasília, no nosso país aqui, foi construído de um modo geral pelos maçons? Os maçons têm muito poder sobre a política aqui no Brasil. Já tivemos presidentes maçons. É muito interessante você depois pesquisar a respeito desse assunto. Terceiro ponto. Como era possível unir aos Illuminati? Como era possível? Para se juntar aos Illuminati, você precisava ter consentimento total de todos os membros e possuir riqueza e ter boa reputação dentro de uma família considerada adequada. Além disso, havia um sistema de hierarquia para os membros dos Illuminati. Depois de entrar como novato, você graduaria como Minerval, depois para os Illuminati Minerval. Mais tarde, essa estrutura se tornou mais complicada, exigindo teste de 3º grau de iniciação para se tornar membro. Isso parece muito com a maneira do maçom trabalhar, né? Quarto ponto, Illuminati tinha rituais. Será que tinha? Vamos lá. Mas não sai daqui antes de concluir. O 12º é algo que você vai ficar muito interessante mesmo, 12º. Mas não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, pedir para alguém se inscrever. Vamos juntos, irmãos, atender, tá? Atender esse pedido para que possamos conseguir atingir a meta de 1001 inscritos. Eu conto com você. Quarto ponto, os Illuminati tinham rituais. Eles faziam rituais, embora a maioria permaneça desconhecida, usavam pseudônimo para manter as entidades dos membros em segredos. No entanto, graças a documentos secretos apreendidos, sabe-se que os novatos conseguiam passar por um nível superior de hierarquia dos Illuminati, produzir um relatório sobre todos os livros que possuíam, escrever uma lista de seus próprios pontos fracos e revelar os nomes dos seus próprios inimigos. Isso é interessante, né? Isso era um dos pontos que o novato, então, tinha que dizer, falar. Então, isso sacrificar, o novato, então, prometia sacrificar interesses pessoais pelo bem da sociedade, né? Então, o que é o olho que tudo vê? Que você sabe que existe um olho que está lá na nota de $1 dos Estados Unidos. O olho da providência não é um símbolo que lembra o olho dentro de um triângulo, parece em igrejas ao redor do mundo, bem como em edifício maçônico, na nota de $1 americano. Além de ser um associado à maçonaria, também foi associado aos Illuminati, como um símbolo de controle e vigilância do mundo, não é verdade? Então, originalmente, um emblema cristão, o olho que tudo vê, tem sido usado em pintura para representar a vigilância de Deus sobre a humanidade, mas não o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, não é esse
É o Deus com Deus minúsculo, que existe pode ser usado como esse símbolo, tá certo? No século XVIII começou a ser usado de maneira, por exemplo, Declaração de Direitos Humanos e Cidadão, Jean-Jacques François Le Barret, em 1738 a 1826, uma versão ilustrada do documento de direitos humanos, aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte da França, em 1789. Neste caso, indicava um instrumento que representava o policiamento de uma nação que havia de se tornar uma democracia. Não há uma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os Illuminati. A conexão atribuída a eles provavelmente se deva ao fato de que o grupo original compartilhava semelhança com os maçons, que usava a imagem como símbolo de Deus. Volto a repetir, Deus com D minúsculo. Sexto ponto, os Illuminati conseguiram dominar o mundo? Eu creio que ainda não, mas vamos ver. Algumas pessoas acreditam que os Illuminati controlam o mundo hoje. Segundo essa tese, eles seriam tão discretos que conseguiriam ter todo o seu poder sem que as pessoas se dessem conta disso. Com muitos membros, a Ordem Illuminati mistura aos maçons e vice-versa. Difícil julgar o sucesso dos Illuminati, mas a maioria dos historiadores acredita que o grupo original só conseguiu ter uma influência moderada. Sétima curiosidade. Houve algum membro famoso entre os Illuminati? Em 1782, os Illuminati havia crescido para cerca de 600 membros, incluindo nobres alemães como Barão de Adolf von Kage. Como ex-maçom, ajudou a moldar a organização e a expansão do grupo. Inicialmente, aluno de Westschupit, eram os únicos membros, mais médicos, advogados, intelectuais, logo passaram a fazer parte. Em 1784, estima-se que havia entre 2.000 e 3.000 membros no Illuminati. Algumas fontes dizem que o renomado escritor Johnson Wolfgang von Goethe, em 1749 a 1832, também aderiu ao grupo, mas isso é contestado, ou seja, isso não há nenhuma prova que Van Gogh tenha sido um dos Illuminati, tá certo? Agora, oitavo, os Illuminati desapareceram. Em 1700, Karl Theodor, Duque de Baviera, proibiu a criação de qualquer tipo de sociedade que não fosse previamente autorizado por lei. No entanto, no ano seguinte, ele aprovou uma segunda regra, proibindo expressamente a existência dos Illuminati, tá bom? Durante a prisão de membros suspeitos dos Illuminati, documentos comprometedores defendiam a ideia como ateísmo e suicídio. Foram encontrados em sua posse, bem como instruções para realizações de aborto. Então, os Illuminati, nesse contexto, eles são a favor do aborto, né? Isso cimentou a crença de que o grupo era uma ameaça tanto para os Estados Unidos, tanto para as igrejas. Depois disso, a Ordem Illuminati parece ter desaparecido, embora alguns acreditem que ela continua ativa. Então, o que aconteceu a Adam Weishaupt? Adam acabou sendo destituído do seu posto na universidade, certo? A qual ele pertencia, como professor. Depois de ser exilado na Baviera, ele passou o resto de sua vida em Gotha, na Turíngia, na Alemanha, e morreu em 1830. 10. Por que o mito dos Illuminati continuou vivo? A partir do momento em que foram dissolvidos, tá? As teorias da conspiração sobre os Illuminati começaram a se estabelecer. Em 1797, o padre jesuíta Augusto Barruel sugeriu que a sociedade secreta, como a Ordem dos Illuminati, havia liderado a Revolução Francesa. Barruel é considerado o pai da antiga maçonaria. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, em 1732 a 1799, escreveu uma carta no ano seguinte dizendo acreditar que a ameaça dos Illuminati havia sido evitada, acrescentando mais combustível à ideia de que a ordem ainda existia. Será que ainda existe hoje? Livros e sermões
condenando o grupo, continuaram aparecendo, e o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, de 1743 a 1826, foi falsamente acusado de ser um dos seus membros. 11º, não esqueça que a gente precisa chegar a atingir uma meta de 1.001 inscritos. Eu conto com a sua ajuda, me ajude a chegar a essa meta de 1.001 inscritos, eu conto com a sua ajuda. 11º, por que tanta gente acredita nos Illuminati hoje em dia? A ideia dos Illuminati dominando o mundo nunca desapareceu totalmente, certo? E ainda se insinua a cultura popular. Em 1963, foi publicado um texto chamado Princípio da Discórdia, promovendo um sistema de crença alternativo, conhecido como discordianismo. O conteúdo apelava à anarquia, à desobediência civil, perpetrando informações falsas entre seus seguidores. Estava escrito por Robert Anton Wilson, em 1932 a 2007. Tá? Alguns seguidores discordianismos enviaram carta falsa à revista afirmando que os eventos como o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1917 a 1663, havia sido alvo dos Illuminati. Wilson, posteriormente, publicou um livro, Roberto Stiers, O Illuminati, que se tornou um sucesso, inspirou como um gênero de ficção de conspiração, incluindo o romance americano, né? O filme Anjos e Demônios. Você assistiu esse filme? Muito bom esse filme. Nesta obra, os Illuminati também estavam ligados ao satanismo e outros ideais que estavam muito distantes daqueles associados ao grupo bárbaro original no século XVIII. 12º, para a gente concluir. O que é a nova ordem mundial e como ela se conecta aos Illuminati? Aqueles que acreditam na teoria de uma nova ordem mundial defendem a ideia de que um grupo de elite global estaria tentando governar o mundo. Além dos presidentes dos Estados Unidos, várias estrelas pop foram acusadas de serem membros, incluindo até o Belcher, né? Ambos negaram as acusações. Irmãos, eu creio que nós precisamos pensar muito se realmente existe ou não esse grupo. A gente percebe que o mundo hoje jaz o maligno. E o controle do mundo já está sobre o maligno. O mundo hoje não pertence a Deus. Deus fez o mundo, mas o mundo foi entregue através do pecado original, através de Adão e Eva, e através de Caim, foi entregue a Satanás. Por isso que a igreja diz, e nós pregamos, que Jesus Cristo irá retornar, mas não para ficar, mas para buscar uma igreja lavada e remida. Outra coisa é que o mundo vai ser governado por Jesus Cristo por 1000 anos, mas depois de 1000 anos esse mundo será destruído por fogo. Então, irmão, este mundo não pertence mais a Deus. Deus vai tomar de volta, sim, por 1000 anos. Depois o inimigo, Satanás, será liberto e fará com que as pessoas continuem pecando. E aí sim o mundo será destruído. É muito importante você saber dessas coisas, porque pode ser para você uma curiosidade. Mas uma coisa é certa, o inimigo está aí, matando, roubando e destruindo. Você precisa estar atento a esse fato, tá bom? Deus abençoe você. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e pedir para alguém se inscrever no canal, certo? Para que nós possamos atingir essa meta de 1001 inscritos. Eu conto com você, tá? Essa reportagem que eu acabei de ler para vocês, ela está no YouTube, está no Google, é só você ir lá. Mas eu estou expressando também a minha opinião e é importante que você tenha os dois dados, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus, e juntos chegaremos a 1001 inscritos.